Olá, queridos amigos, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está entrando aí, se conectando a nós. Sejam todos muito bem-vindos à nossa família, bem-vindos ao nosso barquinho, meus queridos. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá, olá, boa noite, Maura, tudo bem, minha irmã? Boa noite, o pessoal do Dom Romano. Boa noite, Rafa. Larissa, coisa boa, minha irmã, você viu? Compartilhei agora, gente, o cachorrinho que a gente ajudou na campanha aí, que a Larissa cuidou lá em Goiás, né? Ficou bonzinho já tá andando. Também, além disso, a gente também, ontem, a Maria, lembra daquela campanha que a gente fez para aquela garotinha daqui de Franca que estava precisando fazer um tratamento de câncer na Espanha? Pois é, ontem foi a primeira sessão de protonterapia dela lá na Espanha. Coisa boa, participação de todos nós, né? Muita gente ajudando e muita gente sendo ajudada, e isso é muito bonito, né? De ver o quanto a gente tem o poder de mudar vidas, né? E é isso aí. Sejam todos bem-vindos. Você que está chegando aqui hoje no barquinho pela primeira vez, dá um alô aí pra gente. Boa noite, Cíntia Rosana. Boa noite, Érica. Boa noite, Érica Camargo, charada minha irmã. Minha irmã Érica também. Maria, minha sobrinha. Um beijo. Ela falou que se eu não mandasse um beijo para ela ia ficar bravo com o padrinho. Boa noite, Andréia, Pati. Boa noite, Rita. Boa noite, Vera, Denise. Boa noite, minhas queridas Andréia, Aline. Boa noite, Janaína. Boa noite, Uau, Uau. Boa noite, Rosa. Um beijo para você aí em BH. Andréia, Paula, Ana Maria. Boa noite, Regina, Regiane. Adriana, um beijo, querida. Um beijo pro Zé, para todos aí. Que coisa boa, gente. Muitos corações aqui unidos já, hein? Edson, um abraço, irmão. Vivi, um beijo, querida. A Brasília. Tati, Rafinha, boa noite, Ivan. Um beijo pra você, irmã. Boa noite, Vera, querida. Beijo pro Carlinho. Lora, Renata. Ei, Renata, poderia vir no dia da saudade. Eita, irmã. Vontade não falta, viu? Boa noite, Mônica. Cá, prima. Um beijo pra você. Line, Ana Paula, Vivi, Dona Delorme, um beijo. Roseli, um grande beijo, minha querida. Janaína, Rosana, muita gente aqui, né? Obrigado. Um beijo especial para Fabiana, né? A Fabiana é enfermeira, né? Que cuidou da minha esposa, né? Que cuidou da Monique. Ela precisou aí essa semana de um atendimento, semana passada, né? Dos exames, e ela falou assim: eu assisto a live do Eduardo, eu tô no barquinho. Ela cuidou com tanto amor da Monique, eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Obrigado, minha querida, viu, pelo seu carinho com a Monique. É gratificante, né, a gente receber esse gesto de carinho, esse gesto de amor que a gente chega, a gente nem imagina, né, quanto a gente tá aqui no barquinho, e o quanto é bonita essa ideia de dar e receber, né? Esse carinho que a gente recebe de vocês é lindo, é maravilhoso. Obrigado, viu, queridos? E bora lá? Quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez? Maria Sampaio não é minha sobrinha? Mas um beijo pra você também, Maria. Bianca, um beijo, querida. Tiago e Alê, beijo pra vocês. Adriana, um beijo, querida. Beijo pra Santos. Meus queridos, bora lá? Bora lá navegar, que hoje tem uma lição muito bonita pra gente. Obrigado, viu, gente? Obrigado de coração por vocês que estão vindo aqui. Tem alguém chegando aqui pela primeira vez. Tem uma querida que falou Salão Quatro Estações, Ana Carolina. Bem-vinda, Ana. Bem-vindo, pessoal do Salão Quatro Estações. Sejam bem-vindos ao nosso barquinho. Saiba que não é por acaso que vocês estão aqui. Leila, um beijo no seu coração, minha irmã. Seja bem-vinda. Quem mais que tá aqui? Bom, tá todo mundo aqui. Acho que o resto é
velho de guerra, velho de barquinho, cada um já sentou no seu posto. Bora navegar? Eita, comprou o livro só para acompanhar? Que bom, Silvia, que bom. Primeira vez, Luiz? Receba meu abraço, irmão, seja bem-vindo, viu? Gente, vamos lá, vamos conectar os nossos corações. Pessoal, corre lá se você não pegou uma aguinha ainda. Corre lá, dá tempo de você pegar uma aguinha, coloca aí do lado. Essa aguinha a gente vai pedir, né, para a espiritualidade amiga. Se você acredita, se você é de uma religião que não acredita nos espíritos, mas acredita em Deus, acredita em Jesus, a gente vai pedir para eles também, para colocar aí um remedinho, né, nessa aguinha, e para que a gente possa ser curado dentro das nossas necessidades, né? Bora lá, meus irmãos. Hoje eu vou começar com uma canção que foi pedido de uma irmãzinha minha. E ela vai saber que essa canção é para ela. Oi? Eu não mostrei a orquídea linda que eu ganhei de presente essa semana passada, a minha irmãzinha Gabi. O pessoal da Pai de Franca, um abraço pessoal da Pai de Franca. Olha que linda, gente. Tô fazendo uma coleção aqui, ó. De tanta orquídea. Olha que coisa mais linda essa daqui. Enche a tela, ó. Ei, meus queridos. Então vamos lá, né? Então vamos fechar os olhos. Preparar o nosso coração. Nesse instante a gente pede que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, meus irmãos, estejam ao inteiro dispor de Jesus. Eu sei que muitos aqui tiveram dias turbulentos. Eu sei que muitos aqui chegaram com os ânimos exaltados, às vezes sem vontade de ver essa live hoje, às vezes desanimado, às vezes angustiado, às vezes com medo. Mas saiba, meu irmão, que o dia que a gente menos tem vontade de ficar é o dia que a gente mais precisa da companhia de Jesus. Então, dê essa chance para você. Você que está bem, você que está vivendo um momento feliz da sua vida, aproveite para vibrar em prol de todos que aqui estão. Una a sua oração de fé, de coragem, em prol dos irmãos que aqui estão. Você que precisa pedir por algum parente, por algum amigo que não está bem, seja fisicamente, emocionalmente. Você que já se despediu de algum ente querido ou está se despedindo ante um diagnóstico sem uma perspectiva. Você que precisa enviar um abraço de saudade para alguém que já se foi fisicamente, mas não espiritualmente, pois quem ama busca nesse plano ou no outro. Então eleva o teu pensamento agora a Jesus, faz sua prece, se conecta a Ele. E agora nós vamos nos teletransportar para 2000 anos atrás, às margens do lago de Genezaré, com essa canção. Fecha teus olhos. Imagine-se numa roda de violão, com Jesus ao centro dela. Ao anoitecer, em Cafarnaum, na casa de Pedro, tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali em
entre João, Pedro e Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do ar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar, a gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Que assim seja, que assim seja. Coisa boa. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso barquinho. Essa canção chama-se Encontro Marcado. E não por acaso é um encontro marcado que temos hoje com Jesus. Hoje que é um dia especial, né? Aniversário de Francisco de Assis, né? Vamos homenageá-lo com certeza na última canção, viu? Fiquem tranquilos. Meus queridos, Ju, essa era para você, viu? Tá aí a Juliana. Meus queridos, bora lá? Bora levar o nosso pensamento, bora começar a nossa conexão? Se você tá hoje precisando se reconectar, você veio no lugar certo, viu? Que Jesus tá aqui, pode ter certeza. Esperando essa oportunidade para poder falar contigo através de uma palavra, de uma mensagem, de uma vibração, de uma canção. De alguma forma ele vai falar ao seu coração hoje, tá bom? Meus queridos, vou pedir licença uma vez mais para a gente desconectar aqui, tá? Os comentários, apenas para que a gente consiga se concentrar melhor, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Só para recapitular, que entrou muita gente depois, quero agradecer muito a campanha que vocês ajudaram do cachorrinho que fez a cirurgia e hoje já começou a andar. E quero agradecer também a campanha, né, da ajuda de vocês pela Maria, aquela mocinha jovem de Franca, né, que foi para a Espanha, já está lá e já fez a primeira sessão de protonterapia. Se Deus quiser, ela vai vencer esse câncer e a gente vai ficar mais feliz ainda, né, de poder ter ajudado. Mas vamos lá, gente. Vamos trabalhar? Bom, hoje nós temos uma receita. Não é um programa de culinária, mas hoje a gente tem uma receita, né? E hoje nós temos a receita para melhorar, né? Do nosso livrinho Minutos com Chico, né? Do querido amigo Deluca. Eu vou falar com o Deluca para a gente fazer uma live juntos esse final de ano. Uma live especial sobre Jesus, né? Quando estiver mais próximo ao Natal. Ele que tem uma fala sobre Jesus que é linda. Quem sabe a gente não faz uma dobradinha aí, né? Mas vamos lá, meus queridos.
Então, coração pronto aí para anotar a receita para melhorar? Então, tome nota. Receita para melhorar: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. Que lindo. José Grosso, né, do livro de Chico Xavier, Mediunidade e Paz. Todos nós ansiamos por melhoras em nossa vida, seja no campo profissional, nas relações familiares, na saúde ou nas finanças. Almejamos algum tipo de melhoria diante dos obstáculos a que nos defrontamos. A miúde, porém, acreditamos que essa melhoria será a obra dos outros. Esperamos que Deus resolva os nossos problemas, que os outros assumam nossas responsabilidades. Enquanto isso, ficamos no mar da inércia, esperando que nossa vida se modifique. A mensagem espiritual, todavia, não deixa margem de dúvidas a respeito de a quem compete a responsabilidade pela melhoria de nossa vida. O benfeitor espiritual não diz para esperarmos que os outros façam por nós a lição que nos cabe. A orientação é dirigida a nós por meio de 11 atitudes práticas, que, uma vez tomadas, irão trazer muitos benefícios em nossa jornada. É claro que jamais poderemos dispensar o amparo espiritual, mas acontece que Deus nada poderá fazer por nós se estivermos de braços cruzados ou mesmo de braços abertos aos desequilíbrios. A regra é que Deus ajuda a quem se ajuda. Deus nos empurra adiante quando decidimos andar. Deus abre as portas quando tocamos a campainha. Deus promove a saúde quando adotamos posturas saudáveis. Deus traz o amor quando amamos. Deus traz o emprego quando nossos braços estão dispostos a qualquer trabalho. Examinemos cuidadosamente essa receita que Chico Xavier recebeu do mundo espiritual e a apliquemos em nós ainda hoje, pois somente assim Deus poderá nos ajudar. Deus faz os milagres, mas somos nós quem os provocamos. Nossa, que lição forte, né, gente? Que lição bonita. Então vamos lá. Vamos estudar, vamos comentar a nossa lição de hoje. Bom, aqui essa receita, né, para melhorar consiste em 11 passos, né? Em 11 passos que a gente fazendo-os, a gente tem uma grande chance de melhorar. Melhorar em que sentido, Eduardo? Melhorar no sentido mais amplo possível, mas em especial melhorar no nosso sentido espiritual. Porque quando a gente está bem espiritualmente, todas as outras coisas que advêm disso são automaticamente contaminadas, né? É um contágio do bem. Porque se o nosso espírito está bem, se a nossa consciência está bem conosco mesmo, a gente somatiza a cura. A gente não somatiza só doença dentro de nós, a gente somatiza cura também. A gente já pode ter tido a oportunidade de ver algumas pessoas que estão, às vezes, em situações terminais, né? Tem um livro, gente, lindo, que eu queria indicar para vocês hoje. Esse livro aqui, ó, da Ana Cláudia Quintana. Chama Histórias Lindas de Morrer. Esse livro é maravilhoso e eu sou muito fã da doutora Ana Cláudia. Ela é uma médica, né, de cuidados paliativos, e aqui ela traz exemplos de pessoas, né, que estavam nos seus últimos dias com o corpo extremamente comprometido no aspecto biológico, mas com suas almas curadas, né, com as suas almas bem consigo mesmo. E é isso que a gente busca nessa receita para melhorar, estar bem espiritualmente, né?
Então diz assim: primeiro ingrediente para a receita de melhorar: 10 gramas de juízo na cabeça, né? Essa expressão juízo, né, é uma coisa que a gente diz muito para os filhos, ou a gente já ouviu muito dos nossos pais, né? Quando fala assim: pai, tô saindo, juízo, né? Juízo. Mas a gente esquece que o juízo, né, na verdade a prudência. A gente tem que ter na vida toda. Então a todo momento a gente ouve o nosso pai dizer: filho, juízo. Não, Eduardo, meu pai já desencarnou. Não, mas eu não estou falando desse pai, né? Estou falando do pai espiritual, de Deus. A todo momento, nas entrelinhas da vida, quando a gente vai adentrar numa situação, ou quando a gente vai visitar uma pessoa que a gente sabe que gera um peso, que a gente sabe que pode surgir dali um comprometimento para o nosso ser, uma situação delicada emocionalmente, a gente não escuta da nossa consciência dizendo: juízo, prudência, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o assunto que você vai levantar no domingo no horário do almoço da família, cuidado com o assunto que você vai levantar quando você está com o seu parceiro, cuidado com o assunto que você vai trazer à tona no seu ambiente de trabalho. É a prudência, é o juízo que muitas vezes, através da nossa consciência, se a gente para ouvir antes de falar, a gente escuta a voz de Deus. E quanto que essa voz, se ouvida, nos poupa de problemas, meus irmãos. Quanto? É o refletir antes de falar, né? Então, é aquela velha história: tudo me é lícito. Posso falar de tudo, não é? Mas nem tudo me convém. E para eu entender isso, que nem tudo me convém, como é que eu sei que nem tudo me convém, Eduardo? Humildade. Humildade. Mas como assim, Eduardo? Bom, se eu sei, por exemplo, que determinado assunto infla os meus ânimos e eu não consigo lidar com isso emocionalmente, que quando esse assunto vem à tona eu começo a atacar os outros de forma cega, e não respondo por mim, então por que levantá-lo? Se eu vou em determinado lugar e eu sei que toda vez que eu vou naquele lugar, quando eu saio de lá, eu saio muito pior do que eu entrei. Porque eu deixo me contaminar pelo que as pessoas ali dentro fazem, pelo que as pessoas ali dentro falam. Então por que ir lá? Me é lícito ir, mas não me convém. Por quê? Porque eu não estou pronto para falar sobre isso. Porque eu não estou pronto para ver isso. Não estou pronto para vivenciar essa situação. A humildade, meus irmãos, ela anda de mãos dadas com o progresso. Porque a gente precisa de muita humildade para pedir ajuda. Em todos os aspectos. Não só a ajuda divina, mas você quer ver uma coisa que você tem que ter muita humildade? Para você chegar, principalmente os homens, né? De falar: eu preciso de ajuda psicológica. Não estou conseguindo lidar com as minhas emoções. Estou ficando nervoso muito fácil. Estou muito triste. Não estou conseguindo lidar com essa tristeza. Parece que esse vazio. Ou quantas pessoas precisam, às vezes, de tomar um medicamento, né? Um medicamento psiquiátrico, um calmantinho, um medicamento para poder voltar a sorrir. Isso não tem nada de mal. Entenda. Muita gente fala, avesso, né, essa questão, tem aversão à questão do medicamento. E a gente tem que entender que o medicamento ele só existe porque Deus permitiu que existisse. Então, se de repente eu estou num momento de uma crise muito grande na minha vida e eu preciso de um medicamento, tudo bem, não tem problema, meu irmão. Isso não te faz uma pessoa de menos fé do que o outro que não toma. Entende? Às vezes aquele medicamento vai ser o primeiro passo para você um dia não precisar mais dele. Mas às vezes eu fico postergando uma coisa. É igual um tratamento psicológico. Quando às vezes está numa crise muito aguda, o psicólogo sozinho não resolve. Aliás, ninguém sozinho resolve. Nem o médico sozinho resolve. Nem o padre, o pastor, ou quem quer que seja, o líder religioso, ninguém resolve. Nem nós resolvemos nada sozinho. Então, humildade sempre, ao olhar para dentro.
juízo, né? Serenidade na mente. Eu acho que essa frase é de Francisco, já que a gente está falando dele. Mas tem uma frase que eu amo tanto, acho tão linda, que diz assim: conceda-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Olha o quanto que isso é bonito, gente. Olha que fala mais linda. Conceda-me, Senhor. Já pensou se a gente orasse dessa forma todo dia? Oh Deus, me dá serenidade para eu aceitar as coisas que eu não consigo modificar. O que a gente não consegue modificar? Tem coisa que a gente não consegue, não é? Por exemplo, a partida de um ente querido. Tem como a gente modificar? Não tem. Tem como a gente ressignificar, né? Às vezes a perda de um emprego, às vezes a gente é mandado embora por uma questão de corte de custos ou por alguma situação alheia à nossa vontade. Também não tem como a gente modificar, não é? Às vezes uma situação de doença, a gente precisa enfrentar ela, porque não são todas as doenças que podem ser curadas no aspecto biológico. Não são todas. Tem muitas que são necessárias para o nosso espírito. Então, quando eu me deparo com esse tipo de situação na minha vida, que eu não consigo modificar, eu tenho duas saídas. Ou eu me rebelo, eu me revolto, ou eu peço coragem, serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Porque é só com a serenidade que eu consigo ter a paz no meu espírito para conseguir olhar a situação de vários prismas, de vários lados, de vários ângulos diferentes. Entende? Então, conceda-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, sim, porque tem muita coisa que eu posso mudar. Muita. Eduardo, mas eu não entendo, porque você fala que tem um tal de planejamento reencarnatório, que já está tudo escrito. Não, não está tudo escrito, não. Os acontecimentos principais das nossas vidas estão sim escritos, mas tem muita coisa que a gente tem a capacidade de mudar. Depende do quanto a gente aprendeu com a nossa vida. Depende do potencial de amor que eu me transformei. Tem certas provações, tem certas dores que vêm com um propósito pedagógico. Algumas são expiação, mas algumas vêm com um propósito pedagógico. E a gente já falou aqui, quando eu aprendo a lição, passo de fase, não é? Na escola não é assim? Na vida também é assim. O espírito também é assim, né? E sabedoria para distinguir uma das outras. Então, olha só, quando eu tenho sabedoria para distinguir aquilo que eu não posso modificar e aquilo que eu posso, eu me torno um caminheiro leve. Leve. Eu consigo percorrer o caminho da vida com uma leveza. Porque sabe aquela música que fala assim, ó, a vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte. Tem uma parte que fala assim, ó, e se não tem remédio, então remediado está. É isso. Porque tem coisa que não tem remédio no plano dos homens. Mas se não tem remédio no plano dos homens, não significa que não tenha remédio no plano de Deus. Quando a gente tem uma comunhão e uma intimidade com Ele, a gente percebe que se não tem remédio aqui, remediado está. É engraçado, né? Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, olha, fulano de tal descobriu uma doença e aí o médico foi lá, fez o diagnóstico e falou assim, olha, isso aí só por Deus. E o que não é só por Deus? Uma gripe que a gente pega, a gente cura só por Deus. Não é? Ele que não está por trás do nosso sistema imunológico. Tudo é só por Deus. Tudo é só por Deus. Então, se um dia você receber um diagnóstico que a pessoa falar assim, só por Deus, tudo é por Deus. Não é? Desde a cura da doença mais improvável até uma gripe. É por Deus. É por Ele. E só por Ele. Né? 10 gramas de juízo na cabeça. Anotou?
serenidade na mente, equilíbrio no raciocínio. Gente do céu, como a gente está precisando de equilíbrio, meus irmãos. Nesse tempo dessas eleições, quantos pensamentos desequilibrados estamos tendo, não é verdade? A Monique até tinha sugerido, falou assim, Eduardo, faz uma live sobre política, sobre eleição. Eu falei, não vou mexer nisso agora não, que eu preciso de estudar mais. Mas só dando uma pincelada, meus queridos, porque que é importante o equilíbrio no raciocínio? Porque tem pessoas que santificam seus candidatos. Eu fico impressionado. Eu não estou falando de um lado nem de outro, não é isso não. Mas é um equilíbrio no raciocínio que te fala assim, peraí, de repente você está endeusando uma figura humana. E ao mesmo tempo eu estou jogando pedra no outro como se ele fosse um ser desprezível. Todo mundo tem qualidade e tem defeito. Entende? A gente às vezes vangloria muito, cria tanta expectativa. Mas eu te faço uma pergunta. Quantos apóstolos Jesus tinha? 12, não era? E quantos estavam lá testemunhando a crucificação dele? Só João, não é? E a sua mãe. Onde estavam os outros 11? E por que eu estou falando isso? Porque eram pessoas que tinham um convívio diário com Jesus e quebraram a expectativa de apoiar um homem desse. Agora, o que a gente fica esperando de seres humanos que não tem nenhum vínculo conosco, que nem me conhece, que nem te conhece? Eu não estou falando que a gente não tem que vibrar positivo, que a gente não tem que torcer. Temos sim, claro. Temos que vibrar independente de quem vai ocupar o cargo. Mas assim, para com essa ideia de santificar. Para. Porque somos todos seres em construção, meus irmãos. E é preciso ter esse raciocínio por trás de tudo. É preciso raciocinar em quem eu vou votar, dentro do que eu acredito, dentro dos valores que eu defendo. Claro que é. O voto é uma coisa muito poderosa que a gente tem nas nossas mãos. Mas é preciso entender que o que são 4 anos de mandato perto da eternidade e que esse mundo só tem um presidente, que é Deus. Só. Então, não se atenha nesse assunto com uma profundidade e com um envolvimento que te segue. Porque eu tenho visto pessoas cegas, que de repente estão depositando as expectativas de vida num terceiro tão falho como ele. Então, meus irmãos, me perdoem esse desabafo, mas é verdade, né? Vamos votar com consciência, vamos votar dentro daquilo que a gente crê, mas assim, independente de quem ganhar, vamos vibrar, né? Vamos vibrar amor, não vamos construir situações conflituosas nas nossas famílias, nos nossos amigos. Tudo isso vai passar, né? E os afetos não passam. Que sejamos nós, a Monique está soprando aqui, ó. Que sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo, né? Pureza nos olhos. A pureza, tem uma frase de Kardec que fala assim, ó, que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Isso é verdade, né? Às vezes a gente quer ter o coração puro, mas não sabe que shampoo que a gente usa para limpar ele, que sabão que a gente usa para limpar ele. A gente usa o sabão da simplicidade e da humildade. A simplicidade é um dos sentimentos mais sofisticados que existe, por mais contraditório que pareça, porque é muito difícil na nossa atual condição ser simples. Ser simples depende e demanda tanto da gente deixar o nosso orgulho de lado, né? E a gente tem tanta vontade de sustentar o nosso orgulho diante das situações, né? Ontem mesmo aconteceu uma coisa comigo, né? O Monique está até aqui, eu vou até contar um caso que aconteceu com a gente, porque acontece com muitos casais, né? Ela tinha pedido para que eu comprasse uma mistura
para quando ela chegasse do trabalho já estava pronto, né, para fazer a janta. E eu me equivoquei, achei que ela tinha falado para a gente ir no mercado mais tarde, mas era para comprar a mistura. E aí, naquele momento, eu fiquei chateado, sabe? Mas eu pensei em dizer assim, mas você já está na rua, por que você não passa e pode comprar você? Mas a responsabilidade foi minha, a falha foi minha naquele momento. Então, eu tive que acionar a minha simplicidade, deixar o orgulho de lado e falar assim, olha, amor, você me desculpa, eu me equivoquei. Eu devia ter comprado para você, porque agora você vai chegar com fome. Falei, ó, eu tô aqui perto do local, você quer que eu compro e volto? Ela falou, não, tá tudo bem. Né? Ela também estava um pouco nervosa, porque eu não cumpri com o meu combinado. Mas sentindo a simplicidade, o amor e o arrependimento na minha voz, ela também se desarmou. Né? E ali poderia ter sido uma briga. Falando, por que você tá. Por que custa você passar num lugar? O que custa você chegar e comer outra coisa? Não é? Então o que é a simplicidade? A simplicidade, muitas vezes, é a gente escolher com sabedoria que somos imperfeitos e assumir às vezes a nossa falha. Então quem é simples nas relações sofre muito menos. Preserva as relações. Né? Vigilância nos ouvidos. Isso aqui também vale, né, para essa questão de eleição. Quantas coisas, quantas mensagens roubando nossa paz. O bendito do WhatsApp, aqueles áudios de WhatsApp, de pessoas extremamente desequilibradas, né, que você percebe na voz uma vibração de ódio, que nos contamina, nos incita também ao ódio. Essas correntes que a gente recebe. Tem que ter vigilância nos ouvidos, meus irmãos. Tem que ter vigilância nos ouvidos. Porque o ouvido é a porta da alma. Muitas vezes aquilo vai me contaminar de uma tal forma que muda totalmente o meu dia. É preciso ter filtro, sabedoria na escolha, né? Todo som que a gente ouve é uma música. É uma música. E a música, ela não consiste apenas de melodias, de instrumentos musicais. A fala é uma música. Não é? Quando a gente fala com doçura, quando a gente fala com candura, nosso coração, o nosso ser não se acalma. Não se tranquiliza. Agora, quando eu falo com agressividade, muitas vezes eu nem sei o que a pessoa está falando, mas aquilo me afeta. É por isso que às vezes eu escuto uma música em um outro idioma que eu nem sei que idioma que é, e aquilo tem o poder de me modificar. E isso vale para tudo, para a palavra também. Então vigiemos o que sai da nossa boca, vigiemos o que entra no nosso ouvido. Interruptor na língua, aqui é uma outra sugestão. Saber a hora de desligar a palavra. Porque tem hora que a gente precisa... deixa eu desligar a palavra aqui um pouco. Porque está chegando num ponto que não está rendendo mais. Amor no coração. Esse dispensa comentários. Serviço útil e incessante nos braços. Porque fé sem obra, já diria Tiago, a fé sem obra é morta. Eu já falei para vocês uma vez, mas eu vou falar de novo. Todas as vezes que eu percebo que eu estou começando a desconectar, que eu estou começando a me envolver com as coisas do mundo demais da conta, eu preciso do trabalho. Então, ou eu vou no Menino Barçanufo, ou eu vou fazer um atendimento, ou a gente vai trabalhar de alguma forma, porque é esse serviço útil e incessante que nos traz essa conexão, que faz com que a gente entre nesse ciclo de amor. E o amor alimenta, a caridade alimenta, né? Simplicidade no estômago. Somos aquilo que comemos, né? Tem uma frase, acho que é de Hipócrates. Quanto isso é real? O quanto somos de fato aquilo que a gente come, não é? É engraçado.
Vocês percebem, não sei se acontece com vocês, mas às vezes a gente vai viajar e a gente vai no restaurante, e vai no outro, e vai no outro, e come aquela tranqueirada, aquela tanto de comida diferente. E aí lá pro terceiro, quarto, quinto dia que você tá lá, o que você pensa? Nossa, que saudade de comer um arrozinho com feijão, né? Um quiabinho, um franguinho, uma coisinha simples da minha casa, né? Por quê? Porque nós somos aquilo que comemos. E de repente a gente até se perde diante de tanta coisa que nos é ofertada, né? E tem também a questão de ser saudável. Eu acho muito bonita a relação que os orientais têm, né? Principalmente os japoneses, né? Os japoneses têm com o alimento. Os japoneses, eles têm um ritual, uma vez eu li sobre isso, de quando eles vão comer algo, eles agradecem à pessoa que plantou aquilo. Eles agradecem ao animal que deu a vida por aquilo, né? Então, olha que relação de respeito. E quando a gente tem respeito por aquilo que a gente ingere, eu fico imaginando o quanto isso faz bem para nosso organismo, para o nosso ser, né? Boa direção nos pés é a 10ª indicação. O que é boa direção nos pés, meus irmãos? É saber onde caminhar? Também. Mas é muito mais importante saber como caminhar. Saber como caminhar. Porque às vezes a vida nos leva para lugares que a gente não gosta muito de caminhar. Mas a gente precisa caminhar por ali, né? Às vezes é uma situação que a gente tem que enfrentar. Às vezes é um emprego que agora, Eduardo, não tem como eu deixar de sair. Eu preciso daquele dinheiro. Sim, então você vai enfrentar esse caminho, sim. Mas mais importante do que enfrentar esse caminho, você vai ter a sabedoria de como caminhar lá dentro. Você vai ter a sabedoria de como caminhar ali, para que aquilo se torne o menos pesado possível para você. O uso diário em temperatura de boa vontade, né? Então a temperatura da vida qual é? A boa vontade. É a gente acordar todo dia. Sei que não é fácil, mas acordar e falar assim: obrigado por mais um dia, Deus. Eu tenho vontade de viver esse dia. Obrigado por mais essa oportunidade, Deus. Eu tenho vontade de aproveitá-la para me tornar um pouquinho melhor do que eu fui ontem, né? E aí vem a lição. Todos nós ansiamos por melhoras em nossa vida. Seja no campo profissional, nas relações familiares, na saúde ou nas finanças. Almejamos algum tipo de melhoria diante dos obstáculos a que nos defrontamos. É verdade. Quem de nós não quer melhorar? Se de repente a gente não quer melhorar, é sinal que tem alguma coisa errada. Porque nós fomos feitos para o progresso, né? Nós fomos feitos. Não é a ganância, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas é a vontade de ser melhor. É a vontade de crescer, de prosperar, né? Porém, acreditamos que essa melhoria será obra dos outros. Quanta gente busca em terceiros a cura para o seu próprio eu. Quanta gente vai atrás de um médico buscando um milagre, né? Quanta gente às vezes vai atrás de um centro espírita, de uma igreja buscando um milagre, atrás de um psicólogo buscando um milagre. Gente, médico cura a ferida? Hã? Não, não cura. Claro que cura, Eduardo. Ele põe o remédio lá e cura. Não. Quem cura é seu corpo. O médico, ele só ali esteriliza, ele facilita, ele às vezes dá um ponto, mas quem cura é o seu corpo. É você que cura. O psicólogo, ele cura a mente? Não. Não cura. Ele pode facilitar o processo demonstrando para você de onde vem cada uma das emoções e te ensinando a lidar com elas. Mas o processo é teu. E o centro espírita, a igreja, cura a alma, Eduardo? Tem a alma salva se eu vou na igreja, se eu vou no centro, se eu vou... Não. O que é alma salva? Não é? A alma salva é uma consciência em paz? A consciência está aonde? Dentro do padre? Dentro do líder religioso? Não, a consciência está dentro de você. Então o processo é teu, é meu. Ninguém o faz por nós.
a gente pode sim encontrar pessoas que nos auxiliem nesse processo. Mas é sempre obras nossas, né? Esperamos que Deus resolva os nossos problemas, que os outros assumam nossas responsabilidades. Enquanto isso, ficamos no mar da inércia, esperando que nossa vida se modifique. A mensagem espiritual, todavia, não deixa margem a dúvidas a respeito de a quem compete a responsabilidade pela melhoria de nossa vida. Então, eu li uma historinha esses dias e lembrei para trazer para vocês. Acho uma historinha muito bela sobre essa questão, né, da nossa responsabilidade. Dizem que havia um carpinteiro, né, muito bom, muito trabalhador, dedicado, que tinha se dedicado a vida toda a uma empresa onde ele tinha trabalhado, né, desde muito jovem. E então, depois de muitos anos, esse carpinteiro resolveu que estava na hora de se aposentar. E então, ele chegou para o seu patrão e disse, olha, eu vou me aposentar, que eu já estou cansado, eu já me trabalhei muito. E o patrão então, né, disse para ele, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu entendo, eu fico triste que você vai se aposentar, mas eu vou te passar um último serviço, uma última casa. Você faz ela para mim, por gentileza, e aí você já pode se aposentar. E ele resolveu então não questionar, falou, tudo bem, eu faço. Mas, durante a elaboração daquela casa, ele tinha ficado chateado do patrão ter, entre aspas, pedido isso para ele, né? E começou a fazer de qualquer jeito. Usar material de qualquer jeito, fazer o serviço de qualquer jeito, né? Comprava materiais inferiores, fazia tudo com pressa, sem projeto, sem nada. E aí, depois de pouco tempo que a casa estava pronta, né? E ele, aliviado, chega para o patrão e diz, pronto, aqui está a chave da casa, agora eu posso me aposentar? E ele falou, pode, agora você pode se aposentar, mas antes, toma essa chave de volta. Como assim? Essa casa é tua. Eu pedi para que você fizesse a sua última obra para te dar de presente essa casa, como forma de gratidão por todo esse tempo que você trabalhou comigo. E na sua consciência, aquele trabalhador, aquele carpinteiro ficou extremamente envergonhado de si mesmo, porque tinha feito a casa de qualquer jeito. E de repente era a casa que ele iria morar com a sua família, né? E o que essa lição tem a ver? Tem tudo a ver. Porque nós moramos na casa que nós construímos. E essa casa, sabe qual é o nome dela? Hoje. Hoje é o nome dessa casa. O hoje é a casa que você construiu. Gosta do seu hoje? Não? Dá para reformar, né? Não sou eu que falo isso, tá? Não fique com raiva de mim se às vezes você não gosta do seu hoje, da sua casa de hoje, né? Existe uma frase de Joana que diz, de Emmanuel, que diz: o pensamento cria a vida que buscamos. O pensamento cria a vida que buscamos. Ou seja, o que é o pensamento? É o projeto. É o projeto. Qual é a vida que você busca? Melhor dizendo, é o projeto. E o que é o pensamento? É o pedreirinho. Entende? É o quanto ele se dedica a fazer acontecer aquele projeto. Então, se você não gosta da casa que você habita hoje, e leia-se casa, o contexto onde você hoje está, suas relações, seu trabalho, saiba que você pode reformar esse projeto, recomeçar essa construção, né? O benfeitor espiritual não diz para esperarmos que os outros façam por nós a lição que nos cabe. A orientação é dirigida a nós por meio de 11 atitudes práticas, que, uma vez tomadas, irão trazer muitos benefícios em nossa jornada. Que é o projeto também, né, que a gente leu. É claro que jamais poderemos dispensar o amparo espiritual, mas acontece que Deus nada poderá fazer por nós se estivermos de braços cruzados ou mesmo de braços abertos aos desequilíbrios. A regra é que Deus ajuda a quem se ajuda.
Essa é a regra de ouro. Deus ajuda a quem se ajuda. Por que Deus não ajuda quem não se ajuda? Porque Ele é mau? Ele é vingativo? Não. Porque Ele é amoroso. A lei é de trabalho. A lei é a lei do amor. Então, meus irmãos, é preciso que se faça. É preciso que estejamos em constante transformação pelo trabalho, pelo desenvolvimento do amor. Entende? Deus nos empurra adiante quando nos decidimos a andar. Às vezes, o que você precisa para a sua vida é um simples movimento do querer. Às vezes, é uma fresta. É uma telha quebrada, como diz aquela música, que Deus precisa para deixar o feixe entrar na sua vida. Iluminar o que precisa ser iluminado. Mas é você que tem que fazer esse movimento. Entende? E esse movimento consiste no quê? Em fazer algo diferente do que vem sendo feito. Se você não tem acompanhado essa luz, se você não tem sentido essa luz, é buscar a companhia dele. Ele te empurra quando você decide andar. É um movimento mínimo. Quantos, meus irmãos, quantos espíritos benfeitores que estão aguardando o melhor momento, que é aquele onde a gente para e se desarma e para de pôr a culpa no mundo pelas coisas que eu vivo. Eu nem sei porque eu falei isso, hein? E de repente a gente fala assim, pera, hora de assumir a responsabilidade. Deus, eu quero trilhar um novo caminho. Deus, eu quero ser responsável pelos meus passos. Me guia e orienta. Sê o GPS do meu caminhar. E aí, nesse momento, a gente, por um sopro, ou por uma intuição, ou por alguém que de repente chega e direciona e fala da onde esse cara saiu, da onde essa pessoa saiu, nos coloca na reta, nos coloca no rumo, nos coloca na rota. Entende? É Deus atuando, é Deus empurrando quando eu me predispus a andar. Porque não tem ninguém nesse mundo que quer mais te ver feliz do que Ele. Não tem ninguém nesse mundo que quer ver você mais no caminho reto do que Ele. Né? Deus abre as portas quando tocamos a campainha. Qual que é a campainha? Como é que a gente toca a campainha? Através da prece. Através da prece. Mas é preciso que quando Ele abrir a porta, a gente esteja lá para conversar com Ele. Porque tem gente que faz igual a gente fazia quando era criança, né? Que Deus me perdoe. Mas às vezes a gente apertava a campainha e saía correndo. Criança, né? Mas tem gente que faz isso com Deus. Aperta a campainha e sai correndo. O que é o sair correndo? É a gente apertar a campainha, conversar com Ele, pedir para Ele, mas ter condutas totalmente diferentes. E aí você espera o quê? Que Ele vai chegar aqui e vai te colocar a força no caminho reto? Com as pessoas certas? Com o lugar certo? Não. É preciso, sim, apertar a campainha e quando Ele sair para falar com você, confiar, seguir a orientação, né? Deus promove a saúde quando adotamos posturas saudáveis. Deus traz o amor quando amamos. Deus traz o emprego quando nossos braços estão dispostos a qualquer trabalho. Olha que lindo, né, gente? Hoje é dia de Francisco de Assis. E a música Oração de São Francisco, o quanto é real isso. É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, não é? É amando que se é amado. É sempre primeiro um gesto de doação. Porque eu imagino o amor como sendo um copo. Um copo, né? Que a gente enche. Perdão. Que a gente enche primeiro com a água que existe no outro.
não é um lugar que você simplesmente fala assim, eu vou lá encher meu copo na jarra e depois eu vou beber. Não. A nossa jarra de água é o próximo. O filtro de água é o próximo. É através do exercício de amor ao próximo que eu encho o meu copo e mato minha sede espiritual. E quanto mais eu me dedico e eu me trabalho, mais cheio meu copo fica. Menos sede eu tenho. E é dessa sede que Jesus falou para a mulher. Mulher, se beberes da minha água, não mais terás sede. É dessa sede que ele estava falando, né? Deus traz o emprego quando os nossos braços estão dispostos a qualquer trabalho. O que a gente tem visto é que muita gente quer serviço, mas não quer trabalho. E todo trabalho é digno, meus irmãos. Olha a humildade atuando, né? Às vezes a gente fala assim, mas hoje eu vi uma matéria num site, na UOL, salvo engano, que falava assim, mulher com mestrado em biologia diz que faz faxinas para poder pagar as suas contas. Como se fosse um absurdo. Qual é o problema? Qual é o problema dela fazer a faxina? E se de repente ela faz aquele trabalho e ela gosta? E se de repente ela não encontrou uma oportunidade no mercado de trabalho e provisoriamente está ali fazendo faxinas? Qual que é o problema? A gente quer mostrar para quem o cargo? Lembra de André Luiz, que era um médico bambambam, muito conhecido, chegou lá, nem auxiliar de enfermeiro custou ser. Porque o que se mede não é a capacidade, né, que você tem laborativa, é o amor com que você faz suas coisas, né? Então pense muito sobre isso, tá? Às vezes a gente está escolhendo muito trabalho e minha avó sempre falava assim, se você escolhe muito, você acaba sendo escolhido. Sim, a gente tem que investir no nosso potencial, sim, a gente tem que estudar para poder ter um trabalho melhor, mas todo trabalho é digno, viu? Não esqueça disso. Examinemos cuidadosamente essa receita que Chico recebeu do mundo espiritual e a apliquemos em nós ainda hoje, pois somente assim Deus poderá nos ajudar. Deus faz os milagres, mas somos nós quem os provocamos. É isso, né? O que adianta? É aquela frase que fala, né? Primeiro a gente põe o pé e depois Deus põe o chão. Mas o que tem que acontecer primeiro? Primeiro tem que pôr o pé, depois ele põe o chão. O que adianta ele pôr o chão se não tem pé? Não é? Então o movimento é nosso. E onde está Deus? Quero encerrar a live de hoje com essa frase de um amigo, né, que falou um domingo na nossa reunião. Achei linda. A gente perguntou, né, onde está Deus? E aí ele falou assim, Deus, para mim, está onde eu quiser que ele esteja. Eu achei isso tão lindo que na hora eu fiquei emocionado. Deus está onde a gente quiser que ele esteja. Então não esquece disso. Se você quer que Deus esteja no seu trabalho, você fala assim, nossa, mas lá é um ambiente tão conturbado, eu acho que Deus não está lá. Você quer que ele esteja lá? Quero, então ele está. Mas a minha casa, Eduardo, que ambiente difícil, pessoas difíceis, você quer que Deus esteja aí? Quero, então ele está. Ele está onde a gente quer que ele esteja. Viu? Porque ele é Pai. E é um Pai 100% presente e disponível. E é isso, meus irmãos. Nossa conversa de hoje chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pelo seu carinho, pelo seu amor. Vamos encerrar aqui a nossa live de hoje. A pedido de vocês, Coração de São Francisco, com a canção de São Francisco. Então que sirva também, né, essa oração tão linda, que é uma receita também para a gente melhorar. Assim como o capítulo de hoje, nada é por acaso, né?
essa música também é uma receita para a gente melhorar. Então, escuta essa alma com o seu coração. Escuta essa música com o seu coração. À medida que a gente for cantando, vai analisando. Será que eu estou pedindo uma coisa antes de fazer outra? Então vá fazendo esse balanço, sem culpa, tá? É com sentido assim, não, mas é dando que se recebe, mas eu estou doando às pessoas. Eu estou entregando a minha melhor versão para querer ter do mundo a melhor versão dele. Vai fazendo essa reflexão, viu? Vamos lá? Então fecha teus olhos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade, uma vez mais, da gente navegar nas águas do Teu conhecimento, das Tuas lições, que nos transformam em melhores marinheiros nesse mar da vida. Francisco de Assis, receba o nosso carinho, o nosso abraço pelo Teu dia, como forma de gratidão pelo exemplo que deixaste. Juntos a gente canta ao seu coração essa oração tão linda, ao teu nome atribuído. De cada cantinho desse Brasil, até de fora dele, a gente canta ao teu ser. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, meus irmãos, muita luz no seu coração, na sua vida. Segue essa receita à risca, viu? Que eu tenho certeza que você vai melhorar em todos os aspectos, tá bom? Um beijo com muito amor, Beth. Um beijo pra você, querida. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe e ilumine sempre, sempre vocês, a família de vocês.
hoje, agora e sempre. Até semana que vem. Tchau, tchau.